A paz de Deus, irmãs, irmãos, venho contar um testemunho, embora não saiba como contar testemunhos longos, mas eu espero que, de alguma forma, esse testemunho meu também sirva para algum irmão que esteja passando pelo mesmo problema que eu. Comecei a servir a Deus aos 7 anos de idade, que eu me recorde mais ou menos, minha mãe disse que é um pouco mais cedo. Aos 7 anos na congregação, meus pais eram de outra denominação. A minha mãe servia a Deus junto comigo e com as minhas irmãs, e meu pai continuou na igreja onde ele frequentava. Passaram-se os tempos, com 17 anos eu me batizei, servindo a Deus todos os dias, todos os cultos que tinha. Meu prazer era servir a Deus em todos os cultos, em todas as reuniões da mocidade que tinha, as visitas que tinha, eu sempre estava com a minha mãe, e isso era um motivo de alegria no meu coração. Com 17 anos eu fiz a minha irmã me chamou para fazer um concurso público, e eu falei para ela que eu não tinha idade para fazer, mas que eu ia fazer para acompanhar ela, para ver, brincando com ela. Falei para ela assim: vamos ver quem consegue passar. Mas na vida a gente sabe que tudo é permissão de Deus e nada do nosso querer. E passaram esses tempos, esqueci que eu tinha prestado esse concurso, né? Nesse meio período aí, o meu pai veio a falecer, ele faleceu nos meus braços com um infarto fulminante, e foi muita tristeza na nossa família, né? Por ele ser de outra denominação, mas Deus tomava Deus sabe todos os caminhos, né? E ele era uma pessoa também muito crente, ele era uma pessoa que tinha muito zelo pelas coisas de Deus, sempre falando do amor de Deus pra gente, uma pessoa muito usada também, mas era de uma outra denominação. E com o passar do tempo, referente ao concurso público, a minha prima acabou vendo o resultado lá e falou assim: olha, você passou e a sua irmã não, era o desejo dela e não o meu, e eu acabei passando. Fui buscar a palavra no culto de jovens, falei: Senhor, se for permissão da tua vida, da minha vida, esse emprego, que não precise cortar os cabelos, porque policiais femininos precisam cortar o cabelo, e eu tenho o cabelo tão comprido, eu não gostaria de cortar, Senhor, porque se não for para ser esse emprego meu, que tire agora, já logo no começo. E eu fui fazendo todas as provas, todas as aptidões físicas desse concurso, e eu acabei sendo aprovada em todas as fases e fiquei nesse trabalho por permissão de Deus. Só que foi passando o tempo e eu fui trabalhar no terceiro turno, que era a necessidade de policiais femininas na época, naquele horário. E eu fui me esfriando das coisas de Deus, porque não dava tempo de congregar, porque eu saía na madrugada, e quando saía pela manhã, eu já estava cansada, tinha que dormir para trabalhar no outro dia. E nesse período, eu acabei conhecendo que hoje é meu esposo. A gente acabou se casando, como a congregação ela pede, né, que é o civil no local. Não teve festas e referente a idolatrias, nada disso, mas ele não era batizado, então eu acabei perdendo minha liberdade. Passamos bastante provas, mas Deus também prosperou na nossa vida, porque assim, a gente não fazia nada de errado, a gente estava casado como a lei pede pra gente, ele novo, eu nova também. E a gente servia a Deus quando dava para servir a Deus, que dava para ir nos cultos, a gente ia. Deus abençoou com que a gente comprasse a nossa primeira casa, que a gente tivesse o nosso carro. E ia congregar quando tinha desejo no coração, mas com aquela certa vergonha, porque por ele não ser batizado, por ele não servir a Deus. E diante disso, um dia eu fui pagar uma conta no centro aqui da nossa cidade, e chegando nesse calçadão, onde é um calçadão que tem aqui, um senhor me abordou e na verdade ele me seguia, onde eu ia ele ia atrás, onde eu ia ele ia atrás, até o momento que ele parou, ele falou assim: moça, posso falar com você um minutinho? Eu falei assim, no meu pré-julgamento dentro da minha cabeça, eu falei assim: olha, o senhor aguarda só um minuto, que daqui a pouco eu converso com o senhor, que eu tenho que pagar uma conta ali, na hora que eu sair eu converso com o senhor. E foi passando o tempo dentro da loja, fui olhando os sapatos, outras coisas, e acabei esquecendo que eu tinha falado para ele me esperar. Só que, para minha surpresa, ele estava lá fora, aguardando. Ele falou assim: moça, por você eu passei 3 vezes, e eu não quero que amanhã ou depois Deus cobre o que eu tenho para te passar. Você vai passar por uma troca de tiros, nesse tiroteio você vai ser baleada, procure a Deus enquanto você pode achar.
Nessa hora meu corpo se tremeu todo, meu cabelo arrepiou inteirinho, e eu senti uma angústia tão grande naquela hora que ele começou a conversar comigo, que eu abaixei a cabeça e coloquei as mãos no rosto e fiquei meditando no que ele estava me falando. Ele falou assim, eu não quero que Deus me culpe amanhã ou depois de eu não ter te dado esse recado. Só que a única resposta que você vai encontrar é na Congregação Cristã do Brasil. Nisso eu abaixei e comecei a chorar. E quando eu olho onde estava aquele senhor, não tinha mais ninguém na minha frente, não tinha ninguém do meu lado, e as pessoas estavam olhando para mim, e eu estava sozinha no calçadão, como se eu estivesse conversando com alguém. Cheguei em casa, em prantos, contei para minha mãe, falei para minha mãe, mãe, eu não estou preparada para ficar inválida numa cama, mãe. E nisso eu fui dormir. Chegou a noite, na hora do sono, eu sonhava que um policial abordava uma pessoa, e nesse momento a arma dele caía, ficava pendurada no fiel, que é o fiel da arma. E quando eu passava por trás do policial e desse cara que ele abordava, esse miliante, ele ia e conseguia pegar a arma, apontar para mim, e quando ele engatilhou para atirar em mim, o relógio despertou. Eu falei, meu Deus, despertar em quanto é tempo? E ficou aquilo na minha cabeça do que aquele senhor tinha me falado. Fui trabalhar com um pouco de receio, chegando na ocorrência, fui atender uma ocorrência de tráfico de drogas, onde era uma menor de idade. Conversei muito com a mãe dela, levei para o DP, apresentei a ocorrência. Passaram 2 dias, mais ou menos, um policial veio e me chamou e falou assim, olha, uma senhora que você atendeu uma ocorrência de tráfico de drogas com a filha dela pediu para entregar para policial que tinha uma covinha. Como eu sei que você é a única policial feminina que tem covinhas, deduzo que seja com você. Nisso, quando eu peguei o papel, ele com um semblante meio assustado, olhando para mim, ele falou, eu abri o papel, estava lá. Você vai passar por uma troca de tiros, procure a Deus enquanto você pode achar. Aí meu desespero começou, eu comecei a chorar. Falei, Senhor, como eu disse no outro dia, eu não estou preparada para passar por uma troca de tiros. Se eu tiver que passar por isso, Senhor, me prepare antes, porque eu não aceito. E aquela angústia no meu coração, eu falei, Senhor, eu tenho que te buscar, porque aquele senhor falou que eu tinha que buscar a Deus. Nisso eu fui para congregar em Caçapava. Chegou na casa da minha tia e meu sapato arrebentou. Eu falei, tia, você tem linha para costurar meu sapato? Ela falou assim, tenho, mas só vermelha. Eu falei assim, pode ser vermelha mesmo, que hoje o inimigo não vai me impedir de chegar na casa de Deus. E costurei todo o meu sapato e fui na congregação que era na rua de trás da casa da minha tia. Chegando lá, a igreja estava em reforma e ela não sabia. Eu falei, tia, o inimigo está furioso comigo, ele não quer deixar eu chegar para congregar. Mas hoje eu vou congregar. E falei para ela assim, tia, você pode me explicar onde é outra congregação? Ela falou assim, só tem a central de Caçapava. Vou te explicar, mas como você não mora aqui, você não vai entender muito bem. Mas no meio do caminho você pergunta. E nisso eu e meu esposo, a gente começou a ir pelo caminho que ela tinha ensinado, um pouco difícil. Mas quando nós entramos, demos de cara com a congregação. E na frente da igreja, uma vaga de carro. A gente estacionou ali, já era a hora da palavra. E quando eu entrei na igreja, Deus falou assim, você que veio buscar a Deus, enquanto você podia achar, Deus manda te dizer, não é esquerda nem direita, apenas um caminho. E eu sou o seu escudo, eu protejo a tua frente e as tuas costas. Deus seja louvado, essa é a palavra. A gente saiu, fui para casa. Chegou no dia seguinte, eu fui para arrumar minhas coisas para trabalhar. Quando eu fui pisar no portão, eu estava cega. Eu não enxergava mais um palmo na minha frente. Estava literalmente cega. Comecei a fazer exames, comecei a fazer tudo que era necessário, porque aqui na minha cidade não tinha. Eu tinha que ir de viatura para o hospital militar, e lá tinha oftalmologistas muito conceituados. Eu fui descobrir que eu estava com a toxoplasmose na visão e que eu tinha perdido parte das visões. E o tratamento é com corticoide, onde engordei muito. Mas tinha que fazer para poder manter a lesão, para ela não crescer, porque ela fica adormecida. E se por um estresse ou por alguma baixa imunidade ela volta agressiva e pode levar à perca total da visão. Só que até então a minha visão eu tinha perdido as duas totalmente, eu não enxergava mais nada das duas visões. E eu precisava entregar o atestado, né, que o médico passou para afastamento, que eu não podia trabalhar porque eu não estava enxergando. Eu estava na casa da minha mãe quando a viatura veio buscar esse atestado na casa da minha mãe. Pra gente que trabalha na polícia, brevidade é uma ocorrência com alto risco de morte, alguma coisa assim.
E na rede pediam brevidade de um assalto que estava tendo num bairro aqui próximo, que era o Jardim Colonial. Nisso deslocou a viatura para lá e a gente escuta que o policial que estava atendendo a ocorrência, ele não percebeu, né? Foi para um roubo a comércio. E eles foram na brevidade rapidamente para atender essa ocorrência e ele entrou rapidamente nesse comércio aí e tomou um tiro na cabeça e veio a óbito. Só que esse lugar era o meu. Então Deus me permitiu a cegueira, me afastou da rua. E aquele policial que entrou naquele dia no meu lugar, ele entrou em óbito, que era o Apolinário. Então Deus livrou eu da morte naquele dia, porque eu procurei a Deus enquanto eu podia achar. E sabe, é tão difícil, porque a gente sabe que ocorrência assim acontece mesmo. Ele não percebeu que tinha uma pessoa escondida atrás da caixa de luz do comércio, e quando ele entrou, ele tomou um tiro na nuca. E aquele lugar era meu, era a viatura que eu trabalhava, era o lugar que eu fazia. Passou uns dias, aquela senhora que tinha mandado um papelzinho para mim dizendo que eu ia passar por uma troca de tiros, ela me mandou um outro papel, e mandou me entregar. E lá estava escrito assim: você procurou a Deus enquanto você podia achar, não é verdade? Deus te deu uma enfermidade, e essa enfermidade é para você louvar e agradecer a Deus. Passou uns meses, mais ou menos, eu fazendo tratamento, e a minha visão, ela voltou um pouco. Ela é um pouco opaca, ofuscada, mas eu enxergo delas por permissão de Deus. E eu vejo quanto Deus me ama e o quanto Deus fez por mim, nos livramentos que Ele fez, que não foi pouco, que aquele anjo que me falou que era para eu procurar a Deus enquanto eu podia achar, e eu voltei e procurei a Deus. E Deus tem operado muitas obras na minha vida, tem permitido muitas coisas na minha vida, né? Deus permitiu com que eu voltasse a trabalhar novamente, fez tantas maravilhas na minha vida. Hoje meu esposo, ele é batizado, meu filho também, a única que não é batizada de casa é minha menina ainda, mas tudo tem o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E a gente não entende o querer de Deus na nossa vida, mas eu só tenho a agradecer, porque Deus me deu uma enfermidade na visão. E engraçado que essa semana agora eu passei no oftalmologista e a médica falou assim pra mim assim: moça, eu posso te falar uma coisa? Como você enxerga? Tá me arrepiando do pé à cabeça eu olhar a tua visão e ver as manchas que tem nela. Eu olhei pra cima e falei assim: eu só tenho a agradecer a Deus. Deus me permitiu essa enfermidade, mas Deus também me permitiu enxergar novamente. Tudo tem o tempo e a permissão de Deus. E esse é um dos testemunhos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque às vezes aparece uma enfermidade na vida da gente, a gente não entende naquele momento. Mas a gente tem que entender que aquilo também serve para livramento de alguma coisa que Deus queira fazer na nossa vida. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E em breve contarei outros testemunhos também para vocês, para edificar a alma de alguém que esteja passando por uma enfermidade e acha que está tudo tão distante porque Deus não ama a gente ou porque Deus não. Deus, Ele permite para nos libertar de algo, Deus nos permite para nos fazer melhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus.